Hoje é um novo dia, não, hoje é dia 28 de março. E hoje estreia a novela Pantanal na Rede Globo de televisão. Mas essa novela foi transmitida, exibida, produzida pela TV Manchete. Isso mesmo, em 1990. E deu uma dor de cabeça para Globo, deu uma dor de cabeça para Globo. E hoje eu vou contar para vocês a história da TV Manchete, da Pantanal da Manchete, curiosidades e muitas outras coisas que você vai saber nesse vídeo. Pantanal de 90. A novela conta a história de José Leôncio, um peão que chegou de comitiva com o pai Joventino ao Pantanal, onde compraram uma fazenda e começaram a criar gado de corte. O José Leôncio e seu pai caçavam marruás, um tipo de boi selvagem que vivia soltos pelas matas da região, aumentando assim o rebanho da fazenda. Um certo dia, Zé Leôncio viajou com os peões em comitiva e pediu para que seu pai não fosse caçar sozinho. Entretanto, o velho acabou indo caçar e desapareceu no Pantanal. Zé Leôncio voltou de viagem e procurou pelo pai sem sucesso. Nesse dia, ele prometeu que ia trazer um marruá no laço todos os dias, só para ter a esperança de encontrar o pai. Passado algum tempo, Zé Leôncio, já um fazendeiro rico, vai para o Rio de Janeiro cobrar uma dívida e conhece a mimada Madeleine. A família era de classe alta carioca, porém seu pai Antero é viciado em jogo e acabou perdendo tudo que tinha da família e os deixando perto da falência. Assim, ele acabou aceitando que José Leôncio se casasse com sua filha, recebendo dele um bom dinheiro para tentar resgatar o que perdeu, enquanto Zé a leva para o Pantanal e engravida. A mulher da cidade não se adapta ao Pantanal, é claro. A rude vida pantaneira e a rotina do peão durante uma dessas viagens, levando gado para a venda, ela foge com o amigo Gustavo, que vai buscá-la no Pantanal, e o filho de poucos dias para o Rio de Janeiro. O Zé Leôncio, que ficou amargurado, tenta em vão recuperar o menino, que acabara de nascer, mas acaba concordando em deixá-lo com a mãe no Rio de Janeiro. Passa então a viver com a Filó, sua empregada, que já tinha o filho, o Tadeu. Ele reconhece o Tadeu como seu afilhado, considerando ele seu filho. Passa 20 anos depois, e o filho Joventino Neto Jofe quer conhecer o seu pai, mas o choque cultural é grande e os dois têm sérias dificuldades para se entender, sentindo-se rejeitado pelo pai, que acha que ele é afeminado e ridicularizado pelos peões por causa do seu jeito moço da cidade. Ele retorna ao rio e leva a Juma Marruá, a moça criada como selvagem pela família, até a morte desta, assassinada por encomenda numa trama paralela de vingança entre os poceiros de terra e vítimas de grilagem. Fatos isso ocorridos em Sarandi na primeira semana de novela do Pantanal. Comenta-se que a Juma se transforma em onça pintada. Lembra disso? Ela passa um tempo no Rio de Janeiro, onde tem choque cultural, e o Joventino vê o sofrimento dela e eles retornam para o Pantanal para não se afastar da onça. E ele está disposto a se adaptar ao estilo de vida local. E Joventino começa a se acertar com o pai, e com Juma vai se transformando no autêntico peão pantaneiro, surpreendendo a todo mundo. A história ainda tem um lado sobrenatural, baseado no fascinante folclore da região pantaneira. Os principais personagens, com exceção de José Leôncio, eles se deparam com uma figura conhecida, o velho do rio, um curandeiro idoso que cuida das pessoas
atacadas pela jararaca, boca de sapo, uma cobra muito venenosa, ou que simplesmente se perdem pela vasta extensão do Pantanal. Todos falam que o velho do rio é pai de todas as sucuris, que ele se transforma em sucuri também, sendo ele a maior de todas. O povo acredita também que o velho do rio se trata do pai de José Leôncio, que desapareceu. Além do velho do rio e da história de Juma Marruá com uma onça pintada, uma terceira trama sobrenatural enriqueceu a novela. A figura do peão Trindade, que teria um pacto com o diabo, ou seria ele próprio a encarnação do diabo. No decorrer da trama, o José Leôncio descobre a terceiro filho, que na verdade é o primeiro dos três, o caminhoneiro José Lucas, de nada, fruto do primeiro relacionamento dele com a prostituta generosa, em um prostíbulo em Goiás, no qual foi levado pelo pai quando completou 15 anos de idade, a fim de mostrar que era macho. O sobrenome de José Lucas é de nada, pois o mesmo não tinha pai para lhe dar um sobrenome. Assim que José Leôncio o reconhece como filho, passa a se chamar José Lucas Leôncio. Isso mesmo. Bem, foi exibida pela Manchete às 9h30 da noite, de 27 de março a 10 de dezembro de 90, em 216 capítulos. Durante anos a novela ficou engavetada na Central Globo de Produções, tentando ser produzida em 84, no horário das 6 da tarde, com o título Amor Pantaneiro. Mas o Pantanal estava muito com chuva e inviabilizou a produção, sendo assim a mesma cancelada. O autor antes recebeu o aval para ir até o Pantanal, para ver como que estava o Pantanal. E ele foi com os diretores na época, Erval Rosano e Atílio Rico, que voltasse com quase 1000 fotos, em que aparecia apenas água e mato, sem a flora e a fauna tão propagada pelo autor, como eu disse aqui. O projeto foi ainda engavetado. Ele ouviu da Globo transformar o projeto em minissérie, ou ambientar a novela em uma fazenda carioca ou paulista, para facilitar a produção. Mas ele não queria. Ele bateu o pé, porque ele queria o Pantanal. Que o fato é das dificuldades e da estimativa de um custo muito alto, a Globo desistiu do projeto. Uma curiosidade, o jatinho que levava o autor e os diretores, aquele que eu citei, para conhecer as locações, perdeu a estabilidade durante uma briga entre o Benedito e o Erval Rosano. Ele queria encher ele de porrada. O autor declarou isso na biografia da televisão brasileira. E por pouco disso, não foi a morte de todos que estavam na aeronave. Depois que a Globo cancelou isso, o Benedito ficou aberto à conversa com a concorrência. O Benedito, no entanto, não resistiu ao chamado de Jaime Monjardim, na época diretor artístico da TV Manchete. Em 90, a Rede Manchete contratou o escritor Benedito Rui Barbosa para realizar o seu sonho, obtendo estrondoso sucesso e superando a Globo. Além disso, a Manchete contratou vários atores globais, como Cláudio Marzo, Cássia Kiss, Natália Timber, entre outros, e a revelação de muitos outros atores, como Cristiana Oliveira e Marcos Winter. A exemplo de Os Imigrantes da TV Bandeirantes, Pantanal da Manchete foi outra novela de Benedito Rui Barbosa, rejeitada pela Globo, e acabou indo para concorrência e se tornando um excelente sucesso. O Jaime e o Benedito mudaram o nome da novela, que tinha o título de Amor Pantaneiro, para Pantanal. Decidiram que a fazenda do cantor Sérgio Reis, amigo pessoal do Benedito, seria a base de todos os trabalhos, e uma casa construída pelo General Rondon, a locação principal. Para o elenco chegar ao local das gravações da novela,
era preciso uma pequena via crucis. Os atores iam de avião de carreira até Campo Grande e lá pegavam um avião bimotor para chegar até a fazenda. Gravaram no local sem televisor ou telefone. A comunicação com Rio de Janeiro e São Paulo eram feitas com rádios amadores. Pantanal teve muitas das cenas gravadas no Rio Negro, em Campo Grande, e na fazenda do Sérgio Reis tinha uma Lagoa das Garças, outro afluente, onde a maioria costumava nadar pelado, inclusive o Benedito. A equipe de produção concentrou todo o trabalho no local, montando uma estrutura para fazer cópias dos roteiros que chegavam nos voos diários de uma central de edição de imagens e manutenção dos equipamentos. De tempo em tempo, alguns artistas passavam uns dias no Rio de Janeiro para registrar cenas que necessitavam de estúdio. Ainda o Pantanal foram muitos destaques, como a utilização da natureza, transformando em um elemento importante na trama. Muitas imagens bonitas, não é mesmo? Como os manifestos ecológicos que surgia e tomava consciência dos fatos da região, das espécies e da natureza, contemplada pelos personagens de Benedito Rui Barbosa, que criou uma trama rural da maior qualidade, enriquecida com o folclore da região, onde se passava a história. Assim, a novela foi um sucesso em todo o Brasil. Causa dessas imagens, da história, derrubou a Globo no horário pela primeira vez. Desde que conquistou a hegemonia, se impôs na produção de novelas. Nos anos 70, a Globo viu seu posto de líder amor abaixo. A Globo exibia a novela das 8, Rainha da Sucata, e Pantanal entrava na manchete depois, às 9h30. Pra você ter uma ideia, durante os primeiros 20 capítulos, ao competir diretamente com a linha de shows da Globo, Pantanal rapidamente atingiu os picos de 30 pontos, fechando com média superior aos 20 pontos de audiência, aqui na Grande São Paulo. O diretor Jaime Monjardim afirmou que a partir da quarta semana ultrapassaram a Globo e ganharam uma visibilidade jamais vista na manchete. A novela fechou com 34 pontos de média final, o maior índice da história da teledramaturgia da manchete. E o último capítulo registrou 41 pontos de audiência. Para diminuir a audiência do Pantanal, a Globo criou uma estratégia de aumentar os capítulos, a duração dos capítulos da Rainha da Sucata. E ainda mudou a ordem depois dos autores da novela das 9 para diminuir o efeito de audiência, que foi catastrófico. Claro que tal repercussão não saiu da boa história de Benedito Rui Barbosa. Toda a magia das imagens belíssimas do Pantanal, pelo diretor Jaime Monjardim e sua equipe, contribuíram para o sucesso. Ainda com a trilha sonora de Marcos Viana e o elenco bem escolhido. Não é verdade? Eu acho que você lembra da novela Pantanal. E a novela também era recheada de cenas em que apareciam demorados voos de tuiutis, jacarés, capivaras, os pôres do sol, as chalanas descendo do rio Pantanal. Para o diretor, o cenário foi uma chave de sucesso para essa produção. Claro que os inúmeros banhos de rio dos jovens atores nus ajudaram na audiência, porque repercutiram mais nas conversas do dia a dia. Para ter uma ideia, a Cristiana de Oliveira conheceu o sucesso com a protagonista, a Juma Marruá, e garantiu, na época, não se importar em aparecer no frontal na novela. Olha só,
O autor declarou que o público adorou conhecer a paisagem de um lugar pouco desconhecido do Brasil, que era o Pantanal. O telespectador relaxou na frente da televisão, com paisagens deslumbrantes e uma história simples. Depois do sucesso, a Globo resgatou o Benedito Rui Barbosa, promovendo a primeira escalão da novela. E de volta à Globo, no horário que tanto desejava, ele escreveu algumas novelas de maior êxito da década de 90, como Renascer, Rei do Gado e Terra Nostra. Cristiano Oliveira, Marcos Winter, Marcos Palmeira, Carolina Ferraz, Paulo Gorgulho e Ângelo Antônio, poucos conhecidos do grande público antes de Pantanal, se tornaram os novos astros da televisão brasileira e foram imediatamente contratados após o Pantanal e ganharam papéis de destaque em novelas. O Pantanal recebeu a maioria dos prêmios de televisão em 90, a PCA e Troféu Imprensa de Melhor Novela. Ator Cláudio Marzo, atriz Jussara Freire e a pessoa do ano Cristina Oliveira. A novela acabou influenciando no próprio mercado de terras da região do Pantanal, você sabia? Os fazendeiros do Pantanal começaram a abrir pousadas ecológicas e abandonaram ao pouco o mercado de pecuária que sempre dominou a região. Ainda difundiu a beleza do Pantanal para o mundo e abriu um campo de turismo para o estado. Em abril de 90, durante uma cena à beira do Rio Negro, o cantor Sérgio Reis ajudou a Cristiana Oliveira a escapulir do cerco de 6 jacarés do Papo Amarelo que invadiram a novela, é claro. Quem sugeriu a entrada do Amir Sater para o elenco fixo de Pantanal foi o Sérgio Reis. O amigo de Benedito, com quem já havia trabalhado em Paraíso, achou que seria oportuno ter o cantor na trama e acertou em cheio. O Jaime Monjardim praticamente obrigou a Carolina Ferraz a estrear como atriz em Pantanal. Na época, ela era apresentadora do programa de domingo da TV Globo. A Ítala Nandini, que interpretava a Madeleine, pediu para deixar a novela a fim de se dedicar a um filme. Assim, o Benedito pretendia fazer que Madeleine, uma dondoca que sempre que teve de tudo na vida, se transformar, após sobreviver à queda de um avião no Pantanal, a viver durante algum tempo no meio do mato, após ser salva pelo velho do rio. Então a história dela tinha que ser diferente, mas a pedido da atriz, ela acabou morrendo no acidente de avião, deixando Gustavo, apaixonado por ela, sem função na história. O ator João Alberto Pinheiro, que vivia o divertido mordomo Zaqueu, faleceu em janeiro de 91, após o término da novela, vítima de pneumonia decorrente do vírus da AIDS. A novela ainda vendeu de vacina para febre aftosa até tratores e agrotóxicos. Aquilo causou um frisson danado. Na novela, o personagem comprava um aparelho de TV e precisava de uma parabólica. Foi um caso fantástico, porque mostramos a instalação da antena. Tinha jabá até no barco que subia e descia o rio, em que Juma e Juventino tomavam um banho nus. A modelo Nani Venâncio, que aparecia na abertura nadando nua, já havia figurado a abertura de qual? Da novela Sexo dos Anjos na Globo. No ano anterior, chegou a fazer alguns trabalhos como atriz e se firmou como apresentadora de TV. Você lembra dessa abertura, não? Pantanal foi exibida em vários países como Grécia, Itália, Bulgária, Estados Unidos e toda a América Latina. Foi reprisada em 2 ocasiões, de 91 a 92, de segunda a sábado às 7h30, e de 98 a 99, em 217 capítulos, de segunda a sábado às 21 horas. Por causa de suas reprises, as trilhas sonoras da novela voltaram às lojas.
Em 99, a Rede TV foi vendida para a TeleTV, mas parte de sua programação continuou sendo exibida até os últimos capítulos da reprise de Pantanal, até a Rede TV assumir o canal. 9 anos após o fim da manchete, o SBT representou qual novela? Pantanal, de 2008 a 2009. Aí que eu assisti. Dessa forma, assumiu uma batalha judicial com a Globo, que afirmava ser detentora dos direitos de transmissão adquiridos diretamente do Benedito Rui Barbosa. Isso mesmo. Já o canal, o SBT, possuía a obra integral, fitas betas, compradas num leilão judicial da TV Manchete, cerca de 5 anos antes. Os direitos cedidos foram obtidos pela GPO Produções, por contrato havia como massa falida da TV Manchete. Celebrado em decorrência de decisão judicial autorizada do juiz da 28ª Vara Civil de São Paulo, pelos autos à falência da TV Manchete. E o horário de início foi 22 horas, eu acho que você lembra bem. Em janeiro de 2006, a Globo adquiriu os direitos de novela diretamente com Benedito Rui Barbosa. E em setembro de 2020, a emissora anunciou que faria um remake de Pantanal. As gravações começaram na plena pandemia e a versão final vai estrear hoje, 28 de março. E vai estar lá Marcos Palmeira, Paulo Gorgulho, uma participação especial, Henrique Dias e Almir Sater. Então vamos, e essa novela Pantanal aqui é uma aposta da Globo de recuperar a audiência perdida com as novelas que foram exibidas antes e mostrar de novo a força de novelas da Globo. Você viu um pouquinho da história que vai se repetir agora no remake, algumas curiosidades, e agora vamos ver o remake de Pantanal. Amanhã tem um vídeo falando aqui, um podcast do Escutando Alê no Spotify e aqui também, falando sobre o Pantanal, o lindo Pantanal. Então aguardemos, vamos ver essa estreia e a gente se vê na próxima vez. Tchau, pessoal!